Vamos falar sobre política hoje, né, João? Tão Opa, importante, né? Um assunto tão importante para nós, né? com certeza, um tema importantíssimo. Meu amigo Basso, como é que você está? Tudo certo? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Execução, tá chegando? Estamos lhe ouvindo bem, Basso. Tudo certo? Como é que está por aí? Então vamos Aí, agradecer o momento bonito, oportuno, para a gente falar, porque pouca gente, ou muitos gostam e muitos não gostam, e é a questão da vida do trabalhador estar também participando da vida política partidária, né? Porque se a gente não incentivar esse setor produtivo que trabalha, né, que faz o dia a dia, que gera economia, tem que participar também das decisões políticas, que é um tema muito importante na vida dos trabalhadores. com certeza, é muito importantíssimo e eu quero agradecer também a você, então, Basso, por estar conosco aqui na programação do nosso área de trabalho por aqui. Olha só, Annelise, começamos com você por aqui para a gente falar um pouquinho sobre a questão da política. E primeiro, falar um pouquinho sobre a importância do trabalhador, né? Todos os trabalhadores, o pessoal do comércio, o pessoal dos metalúrgicos, da agricultura familiar, de todos os segmentos, todos os trabalhadores participar desse momento. Agora ainda estamos vivenciando as pré-campanhas, né? A partir de 15 de agosto vivenciaremos as campanhas e vão até o final de setembro. Logicamente que no primeiro domingo de outubro teremos eleições gerais. Eu já falo gerais porque escolheremos lá presidente da República, governador, 2 senadores, um deputado federal e também um deputado estadual. Então a gente vai exercer a cidadania fazendo a escolha de 6 representantes. E o trabalhador não pode ficar omisso. Agora é o momento de participar deste momento, né, Annelise? Exatamente, João. Esse é o nosso. Vou dar o chute inicial aqui na nossa conversa, falando assim, ó, que muitas pessoas não gostam de falar sobre política, né? Ah, política não é para mim, eu não gosto. Ah, política partidária, política é isso. Não, política é o dia a dia da gente. É a organização da vida em sociedade. Se a gente parar para pensar que as decisões coletivas nos afetam muito e que a política ela está no nosso dia a dia, ela está na hora que a gente sai, o comerciário, a hora que sai de casa e pega o ônibus, ele está lá na parada do ônibus, ele está no transporte urbano, ele está na infraestrutura, no asfalto bem feito, enfim, para você chegar até o ambiente de trabalho. A gente tem que debater política, né? Porque é direito, é economia, é justiça social. Então, assim, ó, faz parte do dia a dia. A gente tem que quebrar essa barreira. Ah, eu não gosto de falar. Tem muito esse tema, né, João? Ah, política e religião, não gosto de debater. Não, a gente tem que trazer para o nosso comerciário, para o metalúrgico, para o trabalhador em geral, que política tem que ser debatida, política tem que ser conversada. É as decisões que vão bater na gente, é as decisões da nossa vida diária que a gente tem que conversar, tá? E política e cidadania estão assim interligadíssimas, João. Tá? A gente tem que saber debater, saber o que precisa no nosso bairro, começar pela nossa rua e vai ter retorno. Então, assim, debater política faz parte do ser humano. A gente precisa para organizar as situações e as demandas e organizar as ações, né? Começamos assim, então, com o chute inicial sobre a grande importância de debater política. Isso mesmo. Obrigado, Nelise. É isso mesmo, né? Então, para a gente já entender, né, qualquer aí, as pessoas que estão nos assistindo aqui, nos acompanhando, sempre acompanham, a gente fica muito feliz, muito contente com a nossa grande audiência, e é exatamente isso. Quando você pensar que o ônibus que passa aí no seu ponto de ônibus, na sua parada, ele só passa ali porque antes disso ele teve uma decisão política para ele passar ali, já é isso o pontapé inicial para a gente conversar aqui. Basso, eu sei que você tem uma experiência grandiosa, tanto na questão política quanto na questão da vivência sindical também. E eu queria que você falasse sobre isso, porque muitos trabalhadores, até a gente é abordado às vezes, mas sindicato não é local de se falar de política. Talvez é o local mais apropriado, né, Basso? Na verdade, a gente tem que desfazer algumas mentiras que fazem, né? Porque eles dizem que o trabalhador ele tem que ir para a fábrica, baixar a cabeça, trabalhar 10, 12 horas por dia. Esse é o papel dele. É mentira.
Eu tenho a alegria de contar uma experiência que eu fui filiado interno no Partido dos Trabalhadores desde 1982. Eu tinha 16 anos, porque na época não podia se filiar. E eu fiquei um período atuando na política, depois eu fui para o movimento sindical. Portanto, nesses meus 40 e poucos anos de política partidária, eu intercalei um período. Né? Eu disputava para vereador, depois eu disputei 7 eleições, João. Eu cheguei a ser candidato a suplente de senador. E fiquei, depois de um período que eu assumi, né, que eu tive um mandato, eu gosto de contar uma história que teve um período, eu fui o quinto mais votado, fiz na nossa cidade, 1.800 votos, era muito voto. E eu fui o quinto mais votado da cidade e não tive legenda, porque nós, né, veio, aquela vez reduziu de 18 vereadores, reduziu para 10. E eu continuei no movimento sindical e depois, no outro período, eu tive um mandato. E aí eu entendia que a gente não pode servir dois deuses ao mesmo tempo. Ou eu fazia política partidária e olhava para a sociedade, ou fazia movimento sindical. Então eu fui automaticamente assumir a política partidária desse município. E o que eu oriento e o que eu gosto, o que nós fizemos que deu certo no movimento sindical? Porque nesta diretoria que você tem um grupo, tem um pessoal que não gosta da política partidária, mas tu tem uma parte dele que gosta da política partidária. Então, nos sindicatos, tem que ter as pessoas, o grupo que gosta da política partidária e tem que fazer movimento sindical e política partidária. Porque está na hora de nós começar a discutir projetos com o município, com o Estado e com a União. O problema do movimento sindical que eu vejo é que nós temos que voltar a unificar projetos. A partir do momento, olhar para o trabalhador, saber que ele tem uma jornada de trabalho, mas ele tem filhos. Ele tem uma jornada de trabalho, mas ele gosta de música, ele gosta de lazer, ele precisa de moradia. A Annelise falou, o ônibus que passa, o refeitório. Então, eu tenho dito e tenho tentado colocar para o pessoal nosso aqui, da gente retomar alguns projetos coletivos, né? A exemplo que vocês estão fazendo. Por exemplo, não existe sobrevivência de entidade nenhuma, de empresa, nada, se não tiver comunicação. A comunicação é um processo que você informa o trabalhador, você qualifica o trabalhador e tu passa uma versão que muitas vezes nós perdemos a versão na sociedade. Vamos pegar o exemplo dessa redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Onde é que parou? No Senado. Então, se fez um trabalho bonito nesse país, o Congresso aprovou numa semana, e agora está lá no Senado, está parado, porque estão negociando, saber lá o que tem. Porque agora entra o debate da importância de você ter pessoas comprometidas com um projeto de sociedade, seja com trabalhadores. Eu tenho convivido ultimamente também com esse setor produtivo das pequenas e médias empresas, mais de 80% são pequenas e médias empresas que o governo o setor público está pensando pouca política para esse setor. Não pensa para o trabalhador, não pensa. E aí, João, eu quero fazer uma fala que eu tenho reproduzido e nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos sentar e discutir o dinheiro desse país. Porque não é possível, né, nós continuar trabalhando com um salário de 3, 4 mil reais e nós deixar o governo estadual, federal, municipal de fora. Então, veja bem, a reflexão ela é profunda. Por isso que eu disse, né, na política, você pensa projetos para a vida das pessoas, e é isso que nós gostaríamos de, né, e que estamos tentando fazer de novo, né, porque senão o governo, quem está nas estruturas, né, eles acabam criando os projetos dele. Não dá para admitir que tem setores que diz que 80, 90 mil é salário de pé de chinelo, né? Então, tem muita estrutura pública, o Estado ele ficou grande demais para alguns setores, e quem gera a economia desse país, e nós, né, que temos que fazer esse debate, essa reflexão, e
começar a pressionar mais tanto o município sobre projetos. Então, quando eu vejo um sindicato pensando uma visão de um sindicato cidadão que começa a olhar para as famílias dos trabalhadores, eu me encanto, porque na época, nós, além de fazer política partidária, nós tínhamos 14 ações. Nós criamos um projeto chamado, aí que teve um erro que nós, né? Eu vou deixar depois vocês falar, né? Nós tínhamos um projeto chamado Cultivando Cultura, que era que nós pegávamos os projetos dos artistas que nós tínhamos e fazíamos nos bairros, né? Aí depois a gente quis tornar uma política pública com o município, e aí morreu o projeto. Em vez, a gente tem aquele debate de terceirizar ou não. Eu entendo que os movimentos sindicais, as estruturas têm que ter os seus projetos terceirizados, é ali que eu digo que tem que ter dinheiro do município, né? Município, para a gente continuar fazendo isso. Nós fizemos cultura, nós trabalhamos formação profissional, onde que a gente trabalhava a questão de recriar o emprego, na formação profissional, elevação da escolaridade e recriar o emprego. Então, veja bem, a gente tem que retomar de novo todos esses projetos, né, de uma forma mais coletiva, porque individualizado nós pegamos a realidade nossa aqui, são categorias pequenas, né, categoria de 4, 5 mil trabalhadores, enfim. Esse é um debate que a gente vai ter que começar a refazer de novo. Com certeza. Estamos aqui na Rádio do Trabalhador.com, estamos conversando com o Jaime Basso, né, em Erechim, ninguém conhece ele por Jaime Basso. Em Erechim, ele é só o Basso, né? Importante sindicalista, envolvido muito aí na vida política de Erechim, e hoje, gentilmente, nos atende por aqui. E vocês vão ver muito Basso aqui na nossa programação. Fiquem atentos aqui, o Basso sempre vai estar conosco por aqui também, em muitos momentos. Annelise, para a gente seguir aqui e partindo disso que o Basso trouxe, né, que os sindicatos têm que se envolver mais, né, principalmente quando você pensa em política pública, porque ela tem que passar por dentro do sindicato também. Porque hoje, e eu não digo só pelo sindicato, dos sindicatos comerciários, tem que passar pelos metalúrgicos, tem que passar lá pelo pessoal da saúde, tem que estar no pessoal da educação, porque assim, às vezes a gente imagina que a política pública, como por exemplo, vamos exemplificar aqui, um trabalhador não trabalha de segunda a segunda, ele trabalha só de segunda a sexta. Às vezes ele acha que não é importante a redução da jornada de trabalho por 40 horas, porque ele já trabalha 5 dias por semana. Mas o que nós temos de certo é que todos os sindicatos têm que se envolver e também sugerir, ter a sua presença. Logicamente que agora, nesse momento, é motivar a votar, orientar os seus trabalhadores quanto à escolha de representantes que representem os trabalhadores, mas também, depois que passada a eleição, que participe dos movimentos nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas dos estados, também faça movimento a nível de Congresso Nacional. Todos os sindicatos têm esse dever, porque a política pública, se o sindicato não se articular, a política pública ela não chega aos trabalhadores das categorias, né? Exatamente, João. O Basso trouxe a política pública para a discussão e assim, eu acho que é um tema bem importante. Nós dependemos, né? Política pública, todas as ações que transformam a vida do cidadão. Você tem o problema, uma cidade tem problema, uma categoria tem problemas. O que a gente precisa é de políticas públicas, principalmente começando pelas municipais, para que tragam as soluções. A gente tem como identificar, a gente sabe dos problemas, né, João? A gente que é comerciário sabe onde está o problema da cidade, a gente que é erechinense sabe o problema da cidade, a gente que é do Rio Grande, vocês são outro estado, mas a gente sabe os problemas. O problema é que a gente tem que identificar, mapear, tentar resolver, criar ações para resolver e fiscalizar também. Então, eu acho assim, a política nos últimos tempos, ela trouxe muita inimizade, ela trouxe exaltação, talvez seria a palavra, né? A discutir política exalta muito as partes, as divergências. Eu sou partido A, eu sou partido B. Ok, mas a gente tem que discutir as políticas públicas como sindicato, como comunidade, como cidade, a princípio, para trazer essas soluções, né? A gente precisa das políticas públicas e a gente precisa mapear os problemas, criar as ações e fiscalizar. A gente tem que lembrar também que esse ano da eleição,
E a gente tem que escolher muito bem os nossos representantes e fiscalizar o que eles estão fazendo. A gente tem que criar esse hábito, de novo, de fazer política. Criar as ações, identificar, tudo como eu já tenho repetido, mas fiscalizar também. Não esquecendo que os vereadores são os primeiros, né, os elementos mais próximos da gente, e quando a gente faz essa identificação e as ações para se cumprir as coisas, né? E eu acho que, como categoria, passou da hora da gente se unir e tentar descobrir as soluções para os problemas, né? Precisamos de políticas públicas que solucionem, que sejam eficazes. A gente sabe que do governo existem várias. O SUS é uma política pública, né, João? Uhum. O SUS não deixa de ser uma ação da política pública, né? A gente tem na educação, a gente tem a criança feliz, que cuida da primeira infância, a Bolsa Atleta. Nós temos até a Lei da Maria da Penha, que a gente já falou anteriormente, que é uma política pública para defender as mulheres. A gente tem que pensar como sindicato as coisas, lógico, unificar os sindicatos, e cada categoria tem problemas diferentes, né? Mas desde que você está unido como sindicato e como categoria, a cidade é a mesma. Então, os problemas são os mesmos, né? E criar ações, de repente, municipais, conseguir, como o Basso falou, essa parceria com o município, porque muitas coisas podem ser resolvidas, principalmente na nossa cidade. Olha, ontem, com essa chuva, a gente viu pontos assim, ó, que são problemas eternos em Erechim. A gente pode mapear aqui e lá, naquela comunidade, João, naquele bairro, naquela rua que foi alagada, naquela tubulação que não está correta, tem comerciário, tem metalúrgico. A gente tem que entender que o problema, às vezes, é do município, mas está lá a nossa categoria. A gente sabe de uma rua que ontem alagou e que tem muito comerciário, tem mais de 3, 4 comerciários que moram lá. Então, a gente precisa se unir como sindicato, entre os sindicatos e entre as categorias, e criar essas ações públicas para favorecer a todos, né? E municipais, principalmente, né? Como diria, começar de baixo, né, João? Uhum. Vamos começar pequeno, porque o governo tem as suas ações, estão eficazes ou não, e cobrar essas também do governo, né? Se o SUS não está funcionando, vamos cobrar, mas criar as nossas municipais, né? Com certeza. Municipais que são o vereador que é o primeiro, né? É o primeiro agente político que a gente pode encontrar, né? E eles têm que trabalhar por nós, pelas nossas cidades, né? Aqui em Chapecó temos 21, né, vereadores, né? E muitos deles, eles aparecem só de 4 em 4 anos, né? A gente sabe, né? Que tem uma turma boa aí que ele aparece no período da eleição, depois dão aquela sumida básica. Basso, eu queria que tu falasse, Basso, um pouquinho sobre polarização, porque a gente vivenciou a 2019, 2020, 2021, um período onde que a gente não conseguia nem conversar às vezes, com um familiar sobre política, porque estavam bastante divididos. A partir da retomada do governo Lula, a gente melhorou. O país ele deu uma pacificada, logicamente que ainda temos muitos problemas, mas hoje a gente falar de política não é tão difícil como era algum tempo atrás. Essa questão de polarização, ela pode também, Basso, desestimular o sindicalista a se envolver mais na política? Viu, João? O que está acontecendo nesse país e no mundo é uma coisa vergonhosa. Eu costumo dizer que, como eu vou na missa, eu só não me confesso, mas eu vou na missa, eu rezo, como cristão, a gente não pode admitir que o mundo continua matando pessoas e gente ficando bilionários vendendo armas. E a gente sabe que essa linha de pensamento da autodefesa, que eu preciso ter como é que é, um fuzil para me defender. Uhum. Nós temos no Rio Grande do Sul uma empresa que tem 5.000 trabalhadores produzindo arma. Entendeu? Então, se a gente discutisse um pouco como é que a gente pegaria esse dinheiro do mundo e distribuísse para as pessoas, seria melhor. E a gente sabe que tem esses setores, tem a comunicação
para combater essa ideia nossa de que a gente pode viver em paz, poderíamos viver melhor. E isso está ruim, está difícil, né? Ainda bem que nós temos um presidente da República que ele disse que a única bomba que ele quer fazer é de flores, né? Que a sociedade... E nós temos que entender isso e temos que combater esse pensamento que eu não... Né? É melhor não falar muito sobre esse tema, né? Mas a gente tem que, de novo, voltar a convencer a sociedade de votar. Nós, como dirigentes, seja partidários, seja dirigentes sindicais, nós temos a obrigação de sentar do lado do companheiro e dizer para ele, ó, nós temos esse candidato, esses candidatos, e nós entendemos que aquilo que você está precisando, a gente consegue fazer com que essas pessoas estando lá. Porque a gente viu lá no Congresso que, na verdade, quem tem essa visão de pequeno e médio, agora eu vou trabalhar um tema geral, pequeno e médio empresário, autônomo, trabalhadores, cooperativas, nós temos lá uns 150 deputados que pensam isso. O restante, tu viu que esses dias, em cima de uma demagogia, tiveram 384 votos. Pô, eles podiam, esse Congresso, podiam já ter feito reformas estruturais, tá? E não fazem. Agora eu vou entrar em dois temas aqui, João, que o movimento sindical vai ter que retomar. Primeira coisa, a lei das falências. A gente tem informação sobre isso. Foi feita uma lei, e aí você pega o judiciário, indica um cidadão que vai fazer o levantamento e fica lá 10, 12 anos, inclusive com o dinheiro já para pagar os trabalhadores não recebem. Então, esse é um debate que nós temos que fazer na sociedade, o recriar o trabalho. E eu falo isso porque nós tínhamos uma época que eu estava no movimento sindical, a gente começou a recriar alguns empregos. As empresas faliam por quê? Porque tem problema de incapacidade de gestão. E tudo dá na gestão. Então, esse é um debate que o movimento sindical vai ter que sentar, olhar e dizer o seguinte, como é que nós vamos estar trabalhando? Trabalhadores, governo, união, para que a gente possa fazer isso. Para recriar o trabalho, porque é difícil. Tudo bem, hoje vivemos um período bom, que você sai de uma empresa, entra na outra. Tanto é que tem um dado que eu olhei, 54% dos trabalhadores pedem a demissão. Você está me entendendo? Olha o privilégio de você ir no outro setor ganhar mais, ou você trabalhar como autônomo. Então, o mundo está mudando e nós temos que cuidar disso. Tem um outro debate aqui, João, que está batendo na nossa porta, que eu fui favorável e acompanhei. O movimento sindical vai ter que estudar a reforma tributária. Porque, só para você ter noção, ele foi um projeto construído com todo o Congresso, sendo que teve 113 mudanças na lei da Constituição. Para isso acontecer, precisa ter 2/3 do Senado. Então, o pessoal tem gente falando, os municípios, porque agora a arrecadação ela vai se dar sobre a venda, no local da venda. Então, as cidades pequenas vão ter que encontrar alternativa, para que, de fato, esse dinheiro público comece a girar dentro da cidade. O empresário, e talvez a gente vai ter um papel importante, além de esclarecer o trabalhador, as pequenas e médias empresas vão ter que olhar. Porque, a partir de um determinado momento, a arrecadação, hoje, você arrecada, no final do mês, o contador entrega as notas para o contador e dia 20 você vai lá e diz, tu tem 10 mil para pagar de imposto. O que vai acontecer ali na frente? No próximo, pode ser que já seja o ano que vem. Você vendeu R$100 e é 10 de imposto, 90 entra no teu caixa e 10 vai direto do governo federal. Vai acabar muito com algumas sonegações dessas empresas que funcionam há 1 ano, 2 anos, com laranja. Não, o governo arrecadou na hora. Então, nós precisamos, os trabalhadores, se apropriar desse debate, começar a olhar essas empresas aí que entra o trabalho do recriar. Porque se tiver algum gestor incapaz, vai ter problema. Vai ter problema. Então, João, a gente tem muito tema
que a gente tem que voltar àquilo que eu sempre disse. Uma coisa é a gente fazer o trabalho do dia a dia, o outro debate é se qualificar. Dirigente sindical, dirigente político, que não se qualificar sobre novos temas, fica ruim. Aí fica nessa coisa, falando bobagem, não sabe o que estão falando, em vez de direcionar a sociedade para um caminho que a gente possa melhorar, que é aquilo que a gente diz, né, pensar projeto, as pessoas ficam falando bobagem, não sabem o que estão falando, como nós temos aqui alguns prefeitos dizendo, porque vai cair a arrecadação da prefeitura, né? Porque é mais fácil você ganhar diária para ir para Brasília, né? Para ir para, no caso nosso aqui, para Porto Alegre, né? Fui lá pegar. Não, tem que começar a criar projeto de desenvolvimento na tua cidade e na tua região, porque senão essas cidades pequenas vão virar distrito. Então esse é um debate político além, né, do dia a dia que, não sei, é uma obrigação de nós como seres humanos, trabalhadores, empresários, seja lá o que for, fazer esse debate, porque senão a gente daqui uns dias talvez não sobreviva. Não sobreviva, é isso mesmo, né? As cidades pequenas vão ter bastante dificuldade quanto a essa questão aí. Já estamos aqui com 10 horas e 48 minutos, já estamos aqui batendo na nossa marca aqui, dona Annelise. Annelise, para a gente fechar aqui com a sua mensagem final, você já falou conosco aqui em vários momentos, que nós temos que avaliar o currículo do nosso candidato, né? A partir de agora já começa o currículo, a gente tem que ver qual o seu histórico, se em algum momento ele esteve do nosso lado ou não. Você permanece com esse discurso, né, Annelise, que Nossa. a avaliação é necessária. Sim, João. Era bem esse o tema que eu queria encerrar a minha fala. Eu quero encerrar com 2 temas muito importantes, assim, ó. Política com democracia e com respeito. Esse ano as eleições estão chegando. Eu peço para o comerciário que deixem as pessoas conversar com eles. Vamos eliminar aquilo que nós falamos no início da nossa conversa. Vamos eliminar essa história que eu não quero falar sobre política. Queira ouvir sobre política e preste atenção sobre políticos esse ano. Nós temos uma eleição ali, vai ter panfletos, vai ter divulgação, vai ter vai ter todas as coisas que tem numa eleição. Investigue a vida do seu candidato. Veja a região, veja o que ele fez pelo comerciário, principalmente pelo trabalhador. Porque assim, ó, a gente, é só mais um voto, é o teu voto, é a tua representatividade. Da mesma forma que é importante, depois que você elegeu a pessoa, fiscalizar o que ela está fazendo, cuide do currículo do seu candidato. Aceite o panfleto, vá atrás, vá na internet, saiba distinguir, né, fakes de informações corretas, mas assim, ó, procure saber o que ele já fez pelo trabalhador, porque tem muito trabalhador, João, votando em pessoas que votaram só contra o trabalhador até hoje, e elas não estão nem sabendo, acho a pessoa interessante, fulano falou que ele é interessante, vá atrás do currículo, veja os projetos, vote em candidatos que já tiveram projetos aprovados, que fizeram o bem para o trabalhador, que trazem vantagens para você. A gente não quer, a gente não consegue entender como sindicato que você está lá, principalmente comerciário, 8, 10 horas atrás de um balcão, e você vai votar num projeto que te destrói. Então, assim, investigue o currículo. O lema é respeito, democracia e investigação esse ano para eleger alguém que realmente represente os teus interesses. Lembre que você é comerciário, lembre que você bate o ponto, lembre que você tem meta para vender e o teu salário é você que faz na maioria. Então, eleja alguém que realmente te representa, que já passou, que já votou com você em algum lado a favor do trabalhador, né? Então, assim, foco, né? Eleições, democracia, respeito, ouvir muito e avaliar o candidato, né? Peço por gentileza isso. Vamos pedir vamos quase que, né, fazer assim com as mãozinhas, ó, por favor, avaliem os currículos dos seus candidatos, né? Porque o discurso aparece muito, né, Basso? Para a gente fechar aqui também, agora aparece aquele pessoal com o discurso preparado, né? E aí, então, para a gente fechar, o trabalhador tem que fazer uma boa avaliação, né, do currículo, do seu histórico, porque é como a Annelise falou, tem muita gente, e você usou essa palavra, inclusive, quando conversamos aqui em Chapecó, tem muito
aí Raposa em Pele de Cordeiro, meu querido amigo Basso, para a gente fechar aqui a nossa programação. Fale com a gente sobre essa mensagem final da gente fazer a avaliação do histórico dos nossos representantes. Só para a gente rir um pouco da desgraça do povo gaúcho, nós temos o povo gaúcho elegeu um senador que não pode se molhar, porque na enchente ele disse, ele não apareceu. Daí ele disse, pá, mas eu não posso, né, porque me molhar, né, que é de açúcar o homem. E por desgraça ele nem mora no Rio Grande do Sul e como nós aqui temos uma rivalidade, não é nem gremista e nem colorado. Nossa, mas sim. é o nosso senador, está lá, está eleito, tem um mandato e nós não podemos nem reclamar porque a população elegeu ele. Então nós aqui hoje, nós vamos estar na campanha, com certeza, indicando os nossos candidatos. E eu quero deixar um recado para o pessoal que gosta de política partidária, que estão no movimento sindical, para eles não mentir para eles mesmos. Eu costumo dizer que quem faz política partidária não tem feriado e não tem sábado e domingo. Existe uma agenda. Então você tem que saber que as pessoas precisam de você de manhã, de tarde, de noite, nos feriados, no sábado e domingo. E esse é o desafio que a gente coloca para as pessoas que acham que poderiam fazer política partidária. Se tu não tiver essa vocação e não gostar de pessoas, é melhor você ir fazer outra coisa. Compra uma chácara, como o povo diz, e vai lá te espia no meio do mato. Porque política partidária e sindical, essas coisas, né, existe o dia a dia na vida das pessoas. Então, a gente agradece aí o momento da gente estar falando um pouco a linha de pensamento que a gente vem atuado no dia a dia e temos muita coisa para fazer, porque todo dia é um dia novo, é uma novidade, uma coisa nova, e o mundo está muito rápido. Né? Só olhar na comunicação que a coisa tá bonita pra caramba. Eu disse que essa coisa da internet, a gente conheceu as pessoas capazes, né? Olhando hoje o sistema, o CASÉ é a principal referência. Que bom que o movimento sindical começou a entender isso, que a comunicação é importante, e nós precisamos trabalhar mais esse tema da comunicação, porque muitas vezes eu vejo o movimento sindical trabalhando às 5 da manhã, porta de fábrica, esses dias a campanha metalúrgica aqui, né, para discutir 5% de aumento, isso é insignificante. Por isso que eu estou dizendo que nós temos que voltar a pensar projeto e discutir o dinheiro com o governo federal. Porque nós só estamos discutindo o trabalho e aí está difícil a vida. Então, para todo mundo, uma boa luta, uma boa peleia e uma boa campanha. E voltamos a conversar em outros momentos sobre outros temas aí que eu entendo que é um papel nosso como seres humanos, seja onde nós estamos, se estamos no sindicato, no clube, na igreja, onde a gente estiver, a gente tem que estar melhorando a situação. Um grande abraço para todo mundo aí. Obrigado, Basso. Se encontramos com certeza em outros momentos aqui na rádio do Trabalhador.com. Minha amiga Nelise, um abraço para você também, uma ótima quarta-feira e se encontramos na próxima semana aqui na programação. Um abraço. Um abraço. Muito obrigada.